Gente, boa noite. Gente, boa noite. Eu sempre achei muito idiota isso, cara. Impressionante, sempre detestei isso. Mas, bom, obrigado. Meu nome é Thiago Fafo Pires. Espero que vocês gostem, sejam todos muito bem-vindos. Até para eu entender um pouquinho, esse é o segundo Fora da Pauta que a gente faz aqui no Campus São Paulo. É uma iniciativa que a gente começou há um tempinho já na ESPM, na faculdade. E a gente busca aqui no Fora da Pauta fugir um pouco daquele padrão tradicional Talk Business, né? A gente gosta muito da informalidade, somos apaixonados pelo empreendedorismo, tentamos juntar os dois, passar um conteúdo relevante de uma forma leve, descontraída, não massiva assim, né? E está muito em alta agora esse perfil empreendedor, não apenas fora das empresas, para os donos, mas agora também para dentro das empresas. E como transformar, então, bons funcionários em empreendedores? Então, por isso, convidamos um peso pesado, formado pela USP, em publicidade, hoje é professor de marketing e inovação, é palestrante desde 98, com mais de 500 apresentações, ou seja, temos chão aí, negada, temos chão. E não à toa, atualmente é head de uma das maiores e mais inovadoras empresas, não do Brasil, mas do mundo. Ele lidera áreas como comunicação, marketing, planejamento estratégico e também inovação. E esse assunto, inclusive, ele é autor do livro O Poder da Inovação. Calorosa salva de palmas para Serafim. Muito bem-vindo, cara. Por favor. Vocês estão vendo aqui o peso pesado. 60 quilos. Alô. Bom, acho que... Bom, Eduardo, obrigado por aceitar o convite. Espero que essa uma hora passe rápido, que seja muito gostoso, divertido. E para começar, eu quero abusar um pouco do respeito que você tem dentro da 3M, né? Empresa na qual você é um dos principais membros hoje no Brasil. Hoje você lidera mais de 3.500 colaboradores aqui no Brasil, muito por mérito, muito pela tua capacidade e pelo poder de influência que você tem lá dentro. É mais gente que a torcida do Santos. Praticamente. E aí eu trago uma primeira pergunta de um primo meu, Eduardo, que ele acho que foi muito pertinente. Numa situação dessa, como crise, você sente isso de uma forma ou de outra na 3M, ele quer saber, você acha que você consegue arrumar um emprego para ele? Inclusive, ele, a pedido, mandou uma fotinho para... Colocar no currículo. Esse é o Eduardo. Opa, esse é o seu primo. Manja tudo de investimento no exterior. Se estiver precisando de alguém para algumas operações aí... Esse vai ser complicado, cara, porque tem uma coisa que é a mais onipresente discutida dentro da 3M, que é ética. Assim. Então, a empresa Caxias é o extremo, tem 1 bilhão de processos. Você tem que fazer todo mês curso de conduta de negócio, etc. Ninguém provou nada, ele é super honesto. Então, eu não sei onde você está querendo chegar com essa informação. Você conhece meu primo? Lá do Rio de Janeiro. Quando ele começou a falar de onipresença, eu estava pensando em alguma coisa tipo Sarney. Respondendo diretamente ao tema do programa, como transformar funcionários em empreendedores? Legal. Falo boa noite, né? Agora para vocês, pessoal. Boa noite, gente. Não, Tá Para ele foi muito mais animado. foi muito mais ânimo. E por vários motivos estou muito contente de estar aqui, né? Primeiro, falar de um tema que eu acho fascinante, adoro refletir, discutir e tentar praticar isso o tempo inteiro. Segunda coisa, assim, você falou, puta, eu já fiz umas 700 apresentações, todo ano faço um montão, mas na maioria das vezes é um formato que eu tenho que ir lá na ArcelorMittal, na Volkswagen, ou na IBM, é sempre legal, ou numa faculdade, mas geralmente é formal, né? Quando vocês falam assim, cara, vamos fazer uma espécie improvisada e sem PowerPoint, que eu sou um rei do PowerPoint, né? Bill Gates devia, porque eu uso demais, né? Só hoje eu fiz 3 de manhã. É uma arte, né? Tem todo um estilo de decoração, combinar os tons. O negócio é... Animação. Word art, que ele é... Não, você pode ser um gênio, não tiver um PowerPoint bom, o nego sai da reunião. E depois, nesse ambiente, né, jovem, lá, de espírito jovem, o Google, isso é um ícone. É que nem quando a gente vai em Hollywood, como eu fui com meu amigo Gui uma vez, você tem que tirar foto com o Hollywood atrás, né? Então eu falei, vem aqui falar com vocês. Vem aqui, não fazer um clichê, legal, não vale né? a pena, né? Você tem, né? Tem, obrigado. Mas no tema, especificamente, assim,
Cara, acho que uma das coisas mais importantes, para uma empresa inovadora, você tem... Eu costumo fazer essa analogia de como se você estivesse com a empresa com a barriga no fogão, lá na cozinha, e você tem um monte de ingrediente para fazer uma empresa inovadora. Todo mundo deve, em cada atividade, fazer alguma coisa criativa. Se está apaixonado lá pelo teu processo, você vai fazer uma coisa criativa, vai trazer resultado, vai inovar ali no teu processo, mas isso não vai fazer a empresa inovadora. Uma empresa tipo 3M, Natura, Google, sei lá, você tem esse negócio todo ano, todo dia, tem coisa nova sendo feita em várias áreas. Para isso, você precisa ter o sistema. Fazendo uma pizza, você tem que ter os vários ingredientes dessa engrenagem aí para sair para a inovação. Então, tem alguns... Isso é da regra, da bíbliazinha, é bobo, mas tem lá umas coisas que a gente pode falar hoje, né? Assim, o primeiro de tudo é uma filosofia gerencial onde os líderes não criam aquela coisa de dependência passiva da equipe, assim, aquela centralização que só eu sei. Então, isso na 3M, né, que é uma referência lá de inovação, um cara era ultra subversivo, né? O cara ficou presidente da 3M uns 40 anos lá. O cara, em 1920 e poucos, o cara escreveu lá, se a gente quer crescer, precisamos delegar responsabilidades, encorajar as pessoas a tomar iniciativa. Porra, vai hoje qualquer um de nós todos lá, quando você vai fazer numa recepção de hotel, alugar um carro, ir na padaria e ver se o funcionário lá, né, o colaborador, está lá realmente com essa... A empresa preparou esse cara para... Porque no livrinho é fácil, né? A gente vê em todas as empresas e no dia a dia... Na prática é outra coisa, né? Prática. Então, você tem que fazer o colaborador sempre com a mentalidade de que ele é um protagonista também, que ele tem que colaborar, né, no destino e no planejamento. Rola um mantra? Tipo, canções, assim? Levante a mão, assim. Durma com esse fone de ouvido aqui, ouvindo. Você pode, você inova. A gente cultua o William McKnight, tem os 2 minutos, William, né? O livro dos caras lá, né? 2 minutos do ódio, então, mas não. A gente... Mas, para ti, porque é engraçado, essa coisa de cultura organizacional sempre vem da alta liderança, dos sócios fundadores. Vocês estão montando empresa? Vai vir de vocês. E depois o cara contrata a gente, acerta a imagem e semelhança nos valores, não na formação, etc., nos valores. Aí esses caras vão contratando outras pessoas, vai crescendo os valores. Aí abre uma subsidiária no Brasil em 46, aí eu entro lá em 90 e poucos, hoje eu contrato gente... Isso se propaga, né, nessa filosofia, dessa filosofia gerencial, né? E uma coisa legal para vocês pensarem, assim, porque o cara escreveu algumas frases bacanas nesse negócio de intraempreendedorismo. Eu faço questão de tentar fazer igual. A gente faz, quando tem slide PowerPoint, né? Sabe aquela hora que o carinha pega e tira o iPad para tirar foto, lá está escrito assim, frase do McKnight: contrate bons funcionários e deixe-os em paz. Aí todo mundo, porra, isso é bom. Forte, né? Isso é bom. E o cara falava de tolerância. Se a gente quer caras protagonistas aí sendo, né, como se fossem donos, né? Fazer o cara como ele se sentisse dono da empresa também. Você precisa ter uma tolerância, mas não é aquela história da tolerância ao erro que muitas vezes sai. Eu faço questão sempre, alguma hora vocês me perguntam, a história do post-it. O cara errou, virou um negócio. É tão não educativo isso aí, é tão reducionista. Mas o cara falava assim, cara, quando a gente vira líder de pessoas, você tem uma vontade louca de dizer tudo como é que deve ser. Faz esse checklist aqui. Aí o cara traz e fala, não, isso aqui... Então o cara fala assim, cara, a gente tem, quando você está liderando times, etc., aquela vontade de se controlar, e mesmo que você tenha aquela coceira, você dá a chave do carro para ele dar uma voltinha na quadra, assim, para começar. Depois você vai e deixa o cara ir para Campinas. Lá. Quer dizer, a autonomia é importantíssima nesse processo. Principal, autonomia. O diferencial que vocês têm lá, que a gente viu, é os 15%, a regra dos 15%, que todo funcionário tem 15% para se dedicar a um projeto próprio. Como não perder a mão nisso? O cara ficar 50% do tempo ou não fazer nada? Como que é julgado isso? É um dos elementos, né? Assim, você fala, uma cultura de inovação, a 3M lá nos anos 50, e eu aprendi essa aí com o cara que inventou o post-it, né? Que veio aqui, eu convidei ele para fazer palestra lá no Unique. Aí foi formal. Aliás, os slides do inventor do post-it, ele tinha 81 anos, né? E hoje tem uns 84. Puta, cara, legal, gente fina, energia
total, assim, mas o PowerPoint do cara é ruim, né? Aquele Mas- animal Tinha que ser um branco post-it chapado, gigante, né? assim, ó, ele atirando tipo um flipchart. Mas você colocou post-its no PowerPoint da apresentação para ele? Dá para colocar. Eu acho super bonito quando alguém coloca post-it no slide do PowerPoint. Eu acho muito maneiro. Aquela vontade de você falar pro cara assim, meu, você não precisa de apresentação, o pessoal quer te ver, quer ver você e tirar foto junto. Mas você podia explicar para ele que aqui no Brasil nem a Polícia Federal sabe fazer post-it ou fazer PowerPoint. Então tá tranquilo, tá valendo. Círculo post-it. Procuradoria Geral, não, amigão. Inova, sem PowerPoint. Podia ser uma das inovações, corta o PowerPoint. Eu não sei fazer, me contrata. Mas os 15% lá, o cara falou assim, lá nos anos 50, o tal do McKnight, que é o nosso guru, que a gente fica 2 minutos por dia, como eu falei lá de manhã, o cara falou assim, bom, esse negócio de fazer o funcionário ser um empreendedor, ele precisa, ou deve ser encorajado a saber que ele deve trazer um projeto dele, porque numa empresa tem que ser assim, para você alocar recurso, para ser eficiente, você tem que criar um certo mapa onde você quer explorar, onde você quer inovar, e você vai jogar conhecimento e focar. Mas, pô, cada um de vocês, cada um lá na 3M, você tem que trazer um projeto seu. Primeiro, quando sai na reportagem da revista, romântico total. Não é romântico, eu não posso chegar na 3M e falar assim, eu tenho uma ideia enorme para fazer um sorvete, né? Porque não combina com as plataformas tecnológicas da empresa, não combina, né, com os canais, não tem sinergia. Então, tem que ter uma sinergia e vai lá os 15%. Nos anos 50, era 10%. O cara falou assim, o tal do McKnight, ele falou assim, pessoal, a gente vai criar um mecanismo de dar 10% para vocês trazerem projeto. Aí a moçada fez um lobby e ganhou no grito, foi para 15%. O 15% é quase uma manhã por semana, né? Mas hoje não é muito tempo, porque tempo mesmo é difícil, né? O pessoal da área técnica, ele até tem esse tempo mais controlado, assim, cara, não vai ser 50, porque ele tem muita coisa para fazer. Às vezes ele não tem nem o 15, mas a grande mensagem, assim, cara, você tem que trazer um projeto seu aqui para a gente aplicar e fazer crescer dentro da empresa. Não importa se é 1 hora, 2 horas, mas cadê o seu projeto? E assim, a empresa fomenta isso desde sempre, é coisa dos fundadores, né? E quando você fala de um funcionário, de um colaborador que busca isso dentro da empresa, essa cultura, o cara se identificar e de conseguir montar novos negócios dentro da empresa, é muito mais mérito da cultura da empresa mesmo ou do funcionário que se identificou e abraçou a causa? Porque tem aqueles caras também que, assim, se entra na cultura, mas não se identifica tanto. Ele realmente precisa de um cabresto, vai para lá, pensa assim, porque é o processo, entendeu? Fazer mais um adendo no que ele falou. Tem gente Passa 2, porque ele roubou minha pergunta aqui, descaradamente. Porque o Rodrigão já começou pela última. Tá um sequestro de pergunta isso aqui, cara. Vamos deixar o convidado, vai. O que eu queria perguntar é porque tem gente que é muito boa no que faz e vocês, uma grande parte do julgamento, vamos dizer, de promoção, de evolução dentro da empresa é baseado nisso, de inovação, de criar projeto. Se o cara é muito bom no que ele faz, entrega o arroz com feijão, mas nessa parte de inovação, de criar coisa nova, ele não é tão bom. Como é que julga, assim, dentro do que ele perguntou? Tá, a primeira parte, muito boa pergunta, porque, no fundo, para funcionar a mágica, né? A mágica é assim, é sempre nós, indivíduos, né? A essência de cada um. E aí, em algum momento, se vocês quiserem perguntar, porque é o que mais me estimula hoje a pensar, a escrever. Estou escrevendo um outro livro, né? Que é essa história de saber um pouco da nossa verdade, a verdade de cada um dentro. E é difícil, hein? Pra caramba. Puta processo de autoconhecimento que você tem para saber o que você quer da tua vida, quais são suas ambições, quais são as suas aptidões para você aplicar. E aí, quando você entra numa empresa, ou encontra uma empresa, que aí você tem essa identidade, aí, esse match, né, cultural, tem o outro lado. Se eu tenho um monte de coisa dentro de mim querendo fazer empreender, mas chego num lugar que não tem o sistema, não tem os ingredientes da pizza, puta, não funciona. Se eu tenho um lugar lá que tem um monte de ingrediente, mas a pessoa não quer, né? Não tem essa... Bateu, não deu match. Não bateu, então não funciona. Então só funciona mesmo quando você tem essas duas coisas. Um monte de gente, e não é todo mundo que quer inovar, mas tem um monte de gente que não precisa... Sim, utopicamente, ou no livro, na vez você vai falar, cara, todo mundo tem... Claro, mas tem um monte de gente que não participa plenamente do processo de inovação da 3M, do Google, da Natura. E eles fazem vários outros processos, e vários processos eventualmente operacionais, mas que precisa de excelência operacional, de produtividade, etc. Tem pessoas que são fantásticas no operacional, né? Elas são necessárias. Super, né? Se todo mundo virar carnavalesco, ninguém dança o samba e atravessa a avenida, né? Já dizia o meu sabe lá quem, acho que foi de inventei. Fala o Joãozinho 30. Joãozinho 30.
na minha opinião, é uma opinião particular, eu sou dono de uma empresa, vem muito de dentro para fora. O cara que ele vai ser uma hora ou outra, ou dentro ou fora, entendeu? Mas como você acha esse cara? Como no currículo você bate ali e você acha esse cara? No currículo vai te dar pista, né? Mas a gente participa de um monte de processo de trazer, que nem agora, assim, esse mês passado, um monte de programa de trainee, estagiário, recebe um monte de currículo, aí traz os caras, manda o cara fazer pitch, participa de formatos, de dinâmica diferente. Aí você começa a entender. Engraçado que hoje, cara, o nível é bacana, assim, porque no meu tempo lá eu tinha feito 2 faculdades legais, estudando em colégio alemão, falava alemão. Cara, hoje os caras lá com 22 anos, né, já fez 6 anos lá, 6 meses na Holanda. 14 intercâmbios. Vendeu 3 empresas. Fez negócio social na Austrália e na favela, não sei. Então você consegue detectar um pouco desse comportamento. A gente sempre vai olhar, empresa, não só a 3M, né, mas muita empresa inovadora bacana, né? Ele vai olhar esse tipo de atividade, né, ali no histórico ou no comportamento. Não precisa ter inventado a pólvora, hein? Mas ali o que ele fez lá na escola, na faculdade, no bairro dele, sei lá, algum projeto pessoal que ele tem lá na internet, etc. Você vai ver esse senso de querer fazer, a inquietude de querer mudar alguma coisa, fazer alguma coisa, essa integridade, esse outro traço que é muito importante para uma empresa empreendedora, que é colaborar, né? Colaboração. O cara quer ganhar sozinho, quer ficar no palco lá brilhando sozinho, ou ele colabora e divide, aprende. Muito cacique para pouco índio também, né? E você falou aí de como talvez encontrar esse cara. E aí, depois que encontrou, o Fafo e a maioria das pessoas chama de geração Y. Eu costumo chamar de geração ovo maltine e leite com pera. E aí, depois que esse cara entrou, geralmente o que a gente vê do estereótipo, o cara um pouco mais empreendedor, às vezes ele é indócil, ele é rebelde. Como manter esse cara lá dentro? Como segurar esse cara? Para que ele não levante e jogue as coisas, chame todo mundo de burro e estou indo embora, eu sou um gênio, vocês são um pouco demais para mim. Até para complementar também, porque essa geração tem muita iniciativa, mas não na mesma proporção tem a mesma nível de acabativa, né? Pode dizer, tem muita gente que começa muita coisa, sempre troca o projeto, mas poucos eles vão até o final e aguentam um tranco, porque vai ter muitas pedras no caminho, como qualquer jornada, né? Eu acho... Deixa para depois essa, a gente pode começar com uma outra aqui também. Não, estou brincando. Deixa eu pensar. Porque assim, eu vejo uma certa, não sei se é muito cartesiano lá, mas faz essa divisão entre o empreendedor e o intraempreendedor, né? Então, eles são parecidos, são primos, mas não é a mesma coisa, né? E não significa que você está rotulado para o resto da vida com uma etiqueta lá e tal. Eu, quando fui nesse processo mental pra cacete, por isso, né, que sempre falavam assim, você tem que, às vezes, ir no jardim, fazer marcenaria para parar de pensar um pouco, muito mental. Então, eu ficava sempre analisando minha reação nas coisas, o que eu estou pensando, como é que eu reagi em tal lugar. Eu falava, cara, eu me via muito mais, eu me vejo muito mais como um intraempreendedor, que é diferente. Então, e eu falo, eu entrei lá no colégio, Porto Seguro, eu sou vocês viram Zelig, é um filme antigo, né? Woody Allen. Zelig. Woody Allen, assim. O cara que se adapta às situações. Eu seria feliz em muitos lugares muito diferentes. Então, seria feliz numa escola Waldorf, que o meu filho estuda, mas fui feliz no Porto Seguro, não tem nada a ver, né? No Porto Seguro, a gente tinha um monte de coisa legal, mas tinha uma coisa marcial, né? Quando abriu o colégio lá em Valinhos, você tinha que entrar o professor, sabe aquele esquema? O professor entra, você levanta, tal. 2 minutinhos. Eu não conheço, eu sou de 88. Tá bom. Com essa barba aí? Depois eu pergunto se já tentou fazer um cover do Renato Russo, que está na moda. Sempre dizem. Agora eu pulei do Renato Russo para agora é muçulmano. O pessoal não tem originalidade. Pode perguntar para mim, que também no passado falavam lá se eu fazia cover do Pedro Cardoso. Não quis tocar esse... Foi boa, essa foi boa. Foi boa pra caralho. Então, daí, eu lá no Porto Seguro, tinha muita coisa que eu valorizava, eu gostava de pertencer ao colégio, eu achava a história lá de 100 e tantos, eu achava bacana, mas tinha coisa que não lembro. Então, fui lá e empreendi, montei o Grêmio Estudantil, fundei o Grêmio Estudantil lá na escola, e fizemos um monte de programa no esporte, em festinha e tal. Aí fui para a ECA, tem meus colegas aqui. Muita coisa legal na ECA, né? Deu um legado da gente aprender a refletir, sabe aqueles textos ultra abstratos, né? Escola de Frankfurt, negócio. Mas ajudou muito a gente a refletir bastante e
também aprender muito, porque é um monte de talento, né, cara? Essa colaboração um desenha pra caramba, outro canta, outro corre maratona, outro... Então a gente vai aprender, mas não era 100% legal. Falei, como é que a gente muda isso? Então, podia largar e começar outra, jogo para... A gente foi lá, montou uma empresa júnior, né? Foi a primeira empresa júnior de comunicação lá do Brasil, lá na USP a gente fez, para tentar melhorar a faculdade. Então, essa coisa de querer pertencer, de valorizar um monte de coisa e de tentar transformar lá dentro, né? E é por isso, eu estou 20 anos na 3M. Eu já tive vontade de sair, claro, né? Mas, na maioria das vezes, eu sinto como dono e eu quero melhorar lá. Então, um dia, talvez eu saia e posso empreender. Aí, ser um cara que quero ter minha consultoria, sei lá o quê. Mas eu gosto de estar lá participando. Então, são coisas diferentes. Então, quando você vai olhar na pergunta que vocês fizeram para a empresa, se o cara for muito empreendedor, ele tem essa coisa de, mais talvez, né, individual, de ser muito dono do nariz, de quer fazer a transformação, mas por ele, etc., que não tem nada de mal, isso é um perfil. E tem essa turma que gosta, cara, eu quero estar lá, mas eu quero pertencer a esse treco com uma história. E eu tenho um monte de gente que tem até uma rede de segurança, né, para você pular lá do círculo. Tem um cara fiscal, tem um cara de controladoria, tem um outro cara de marca com mais ideia. Então não tem melhor ou pior, né? Mas se o cara for de um jeito, ele não fica. Ele vai querer pular e montar um negócio dele. Hoje tem cara novinho, o cara que trabalha comigo lá. O cara entrou com 25, 26. Ele vai, se duvidar, ele vai ficar 20 anos lá. Mas é um puta cara inquieto, fica lá com a perna mexendo, sabe aquele perfil? E fazendo coisa, aprendendo. Mas o que ele tem que fazer para ficar lá? Desafio constante, sentir que está aprendendo, ser valorizado, ser reconhecido. Aí o cara fica 20 anos. Fazer um bom café, talvez? E olhando pelo outro lado, como é que você descobriu a 3M? Porque não é só a empresa com candidato, é muito candidato com a empresa também. Eu, se tivesse, sei lá, 10 anos atrás, eu não fazia ideia que a 3M tinha esse perfil e talvez eu tivesse aplicado para trabalhar lá, mas não sabia o perfil. Então, como quem está começando, justamente isso, fala, puta, eu quero empreender, mas não é momento, que empresa que eu vou? Como descobrir, assim, a cultura da empresa? Porque isso é muito quem está lá dentro, né? É verdade. Não é tão... A gente faz muito, porque por isso que eu e um monte de gente, a gente vai muito em faculdade fazer palestra e a gente é super acessível. Você vai ter um monte de cara lá com esse espírito de camaradagem, né? Nesses Great Place to Work, lá a gente é apontado, a empresa tem esse tipo de ambiente. Mas muita coisa na internet, né? Muito vídeo. Hoje, imagina quando eu apliquei, é curioso isso, né? Porque quando eu fui sair da faculdade, né? Fiz GV, ECA, achava que estava bem, participava de um monte de dinâmica. Na minha cabeça, eu acho que se eu trouxer para hoje, eu ia falar assim, eu quero trabalhar numa empresa grande, global, de respeito, mas no fundo, não importa se a Nestlé, ou a Ambev, ou a Unilever, ou a 3M, etc. Eu não saberia distinguir. Eu saberia que ela era uma empresa grande, global, alguma marca bacana. O perfil da empresa já sabia? Não sabia? Então, daí você preenche, você fica triste até, não entrei lá na Unilever, sei lá. E depois você descobre anos, agora eu entendo porque eu não entrei no Banco Garantia. Entendo. Né? Mas, graças a Deus. Você quer entrar, né? Você quer entrar. Não, o único objetivo do estagiário é o estágio, né? Exato. Seja lá qual for. Então, que pague a balada do final de semana, né? Então, hoje, se a moçada tiver um pouco mais de maturidade e refletir, porque eu não tive, porque eu só queria uma boa empresa de nome legal para começar a carreira, e hoje tem muito mais informação. Quando eu fui, não tinha internet, né? Tinha, sei lá, estava começando de escada, sei lá. Então, eu sei que não parece, mas... O cara fez USP, o cara fez GV, fundou uma empresa júnior, fundou uma... Como que você fundou também? A empresa júnior, o centro acadêmico. Ele viu a internet nascer. Fez a grande família, tá ligado? Não, o pessoal não sabe. Quando eu comecei a trabalhar na 3M, trainee, né? Treinei num programa de trainee. Aí depois eu descobri por que eu tenho esse match cultural e represento bem lá o espírito da 3M. A gente dividia um departamento, trabalhava na área de produtos automotivos. Era um computador com aqueles disquetões que a gente compartilhava. Imagina isso. A gente compartilhava o computador. Às vezes você usava 1 hora e ia lá. Sem interface visual, hein? Puta, era só o texto. WordStar, né? Chamava, acho. Caramba. Eu sei. Fica a pergunta. Bom, vamos mudar de bloco, então. Agora a gente tem um bloco novo, que você vai estrear, Serafim. Não sei se vai ser bom. Vamos ver se a galera vai voltar ou não no próximo. Reforça a palavra novo. Que é o seguinte, chama Saiu Por Aí, tá? A gente vai trazer uma questão, que a gente... você pode roubar ali também. A gente vai trazer uma questão e vamos fazer uma pergunta em cima dela, tá? Segundo a pesquisa do GEM, que é um instituto muito forte, que fomenta o empreendedorismo, desenvolvido em parceria com o Sebrae,
4 em cada 10 brasileiros são empreendedores ou estão envolvidos com alguma atividade empreendedora. Ainda na mesma pesquisa, 34% diz que seu sonho é ser dono do seu próprio negócio. Tá? A questão é, como competir com esse sonho? Como trazer esse perfil, esse cara que quer empreender, ser dono do seu próprio negócio, para a 3M, ou para uma empresa que tem esse fomento ao empreendedorismo? Olha, hoje o ecossistema está muito mais rico, né? E muito mais aberto a esse tipo de conexão. Então, a história da inovação aberta. Minha empresa tem um sistema ainda bastante fechadão, né? Tem um universo dentro dela de um monte de cientista, né? Tem 8 mil e tantos cientistas pelo mundo, um monte de plataforma. A gente faz um pouco de conexão para fora. Agora, tem empresas, por exemplo, no mês passado eu vim conhecer o projeto da Oxigênio, da Porto Seguro. Porto Seguro. Vocês conhecem? Chama o cara é gente finíssima lá, o CIO deles, né? Deve estar assistindo aí. Pô, Porto Seguro, uma empresa que já eu sempre tenho como um bom exemplo de inovação em serviços, né? A gente fala produto, não, cara, em serviços, esses caras são bons. São muito bons. Muito bons, né? Muito bons. Você paga mais caro. Paga mais caro e vale a pena e paga de novo. Né? Um monte de inovação nos próprios projetos deles, né? Um exemplo que eu cito nas minhas aulas de marketing, assim, cara, de experiência do cliente, né? Aquele serviço que vocês têm lá quando... Vocês já usaram alguém, pessoal? Porto Seguro? Encanador, o cara chega, pelo menos em Campinas, assim, lá em Valinhos, né? Encanador, o cara chega na hora, rápido, né? Vem tudo arrumadinho, a maletinha, aí entra pela porta da frente, né? Nada de porta, entra pela porta. O cara tira uma pantufa de não tecido. Já viram isso aí? Coloca no... Para não sujar a tua casa. Podia explicar o que é não ter... Cara... Eu trabalho com assistência 24 horas, né? Então a Porto Seguro é uma das concorrências. E aí você fica brigando ali entre somos o SBT e a Record e deixa a Globo brincar, sabe? Então os caras são muito bons. Então, ela montou um projeto, né, com a Plug and Play lá, e tem lá um monte de startup que apresenta, faz lá as rodadas, traz umas 12 empresas e vai fomentando, vai acelerando os caras, dá oportunidade, inclusive, para o próprio funcionário. Alguns desses acelerados, né, esse é o funcionário que ele tira lá um sabático ali para testar, e ele pode decidir se ele quer voltar ou se ele quer... Mas aí ele vai para o mundo, né? Então, tem vários programas, várias empresas hoje... com essas portas, né? Quer dizer, então você aconselha o cara que tem esse perfil de ser dono a buscar uma empresa que tem um projeto de aceleradora, de startup. E aí é uma segunda questão... Eu não cheguei a falar isso, falei que é um caminho, né? Como diz o... caminhos. Colocando palavra na boca, hein, Thiago? Eu sempre aconselho alguém que quer abrir um negócio. Alguém aqui é dono do próprio negócio? Depende de que negócio você está falando, né? Mas, enfim, eu aconselho o cara a falar, vai até uma junta comercial, checa todos os documentos, vê quanto você vai pagar de imposto, fala com o contador, aí você vê se você está disposto ou não, porque a bucha é grande, né? Em 2016, a 3M foi eleita como a empresa de maior prestígio no segmento químico-petroquímico pela Troiano Brand e publicado recentemente pela Época Negócio. Você até comentou sobre essa pesquisa, né? Também eleita a empresa dos sonhos pela geração Y, segundo a pesquisa da Society of High School. Essa aí você teve que achar. Não. Teve que ir longe para achar essa pesquisa, hein? Scholars, a produção aqui foi longe. Beleza, e isso aí é o sonho em que o mercado, a publicidade vende sobre a imagem da 3M. Mas e aquilo que ninguém vê? E qual que é o ônus de entrar numa empresa que nem a 3M? Assim, que você só descobre estando lá dentro. Boa. De nada. Valeu, não, importante, né? Tem que ser de verdade. Vai ficar só entre nós, tá? Tô bem entre nós aqui, né? Vai ter uma câmerazinha dessa. Cara, eu acho verdade. Eu até gosto, porque quando eu faço palestra, até tem muita coisa que vem para mim instintiva, assim, né? O negócio que é teu. E depois você olha lá que tem uma teoria da comunicação que fala, cara, hoje em dia a tendência é essa. Você fala, pô, que legal, pensava e tinha conexão. Que é a coisa autêntica, né? Então, por exemplo, na minha área de comunicação, há um tempo atrás você fala, pô, venha lá propaganda da Matriz, alguma coisa que fala assim, nós somos a empresa global que faz não sei quantos, 55 mil produtos, não passa um minuto sem que você encoste num produto 3M.
Pô, tenho medo dessa empresa, não é? É o que o pessoal fala às vezes da Cisco, né? Em algumas situações. Porra, não tem nada... Eu trabalhei na BASF. Né? Tipo, A gente fica um minuto sem encostar na BASF? Não, o cara falou assim, sabe o que é BASF? Aí você decorou, né? Não, BASF, empresa química alemã, né? Eu falei assim, não, cara, tudo isso aqui é BASF. Eu, como assim, cara? Tudo que você vê, você encosta, tem um dedo da BASF. Eu falei, porra, velho, peraí, tá ligado? Você fica meio assustado, Sem esquecer que a gente tá no Google também, né? É verdade, né? Já viu o episódio dos Simpsons, né? Que a Lisa chega lá em 2050, sei lá, puto, o Google tá lá dominando o mundo. Aliás, dá medo assistir Simpsons. Simpsons é meio esquisito, né? 20 anos atrás é impressionante, né? É verdade. Mas a parte da autenticidade, a gente fala de autenticidade. Cara, eu não gosto de... E a 3M é bacana, é muito legal, tem um monte de coisa, mas ela não é perfeita. Então, nas palestras de inovação que a gente fala lá, fala assim, ó, moçada, vocês têm que... Para fazer uma empresa inovadora, você tem que fazer A, B, C. A 3M faz isso. Mas não imagina que a 3M ou o Google está perfeito. Todos os potes do ingrediente que eu falei, tudo abundante, novinho, fresquinho. Não é. A gente tem consciência de que existem os ingredientes, já é um puta caminho. E depois você vai sempre tentando melhorar. Então, acho que um ônus bem em cima da tua pergunta é, quando a empresa é pequena, e um dia a gente foi, né? Um dia a gente tinha 50 caras num balcão de madeira em Minnesota, que é legal, mas não vai no inverno, né? Você tem lá um esquema que ela vai crescendo, quando ela vira global, e aí começa a ter 1 bilhão de processos e 1 bilhão de coisas de compliance, e de regionalizar ou globalizar algumas coisas para harmonizar, porque se cada um fizer em cada país, em cada coisa, é um desperdício de grana. Então, não é que os caras estão errados, mas quando você cresce é difícil manter aquela espontaneidade ou aquela flexibilidade. Aqui, eu vi num evento da Techstars, né, uma dessas aceleradoras, e trouxe um cara, que é um cara de inovação, que hoje ele é diretor de inovação do Albert Einstein. Vocês conhecem o Cláudio, né? Cláudio Terra. Muito legal. E o cara fala, cara, eu entrei para ser diretor de inovação do Einstein, né? E se abrir para startups, etc. Aí você vai lá no processo de compra e fala, eu quero comprar Apple. Os computadores Apple para minha nova turminha lá, para recrutar os caras. Eu falo, não pode, você tem que comprar... Apple não, Dell, sei lá, padrão estabelecido. Né? Porra, daí, cara, política de reembolso, lá o cara... então fica tudo lento. Quer dizer, a burocracia natural de uma empresa. Só que quando O financeiro é inimigo do marketing. ele deve ser um aliado, né? Mas fica complexo. Então esse é um ônus. Hoje é uma empresa grande que permite você empreender, fazer um monte de coisa, mas ela é uma empresa grande. Até porque é uma empresa... A 3M também demite gente, né? Tem gente que desce o elevador chorando, pô, perdi o emprego. Não, normal, né? Horrível. Tá, bom... Por que ele perguntou isso, né? Bom, última desse bloco. Rolou uma guerra de post-it em janelas de prédios de Nova York. Você está sabendo disso? Lembro que eles ficavam fazendo desenhos e... Já que você está sabendo, a pergunta é, o que você tem a ver com isso? Absolutamente. Essa aqui é a reportagem. Vocês viram isso? Não, e de fato, os caras são bem criativos. E bons desenhistas, né? Mas deve ser agência. Não imagina uma empresa de, sei lá, uma construtora fazendo isso. Não foi na minha empresa. Ó, o Snapchat. Oba, esse eu quero, hein, na minha janela. Para dizer que você nunca viu Doentes, tá vendo? E o que mais impressionou foi a originalidade desse aqui. Essa ficou conhecida na 3M como o Serafim Chegou. Não? Que horrível. E esse aí é o prédio, como ficou. Bacana. Teve uma jogadinha de marketing disso ou foi realmente completamente espontâneo? Ou você não pode falar? Posso. A gente não é tão bom assim para você. Grandes coisas acontecem espontaneamente, cara. As pessoas vão fazendo, é muito... Porque o post-it, insuportavelmente, tem uns vídeos incríveis. Né? Stop motion, por exemplo, com post-it, cara. Você assiste uns filmes inacreditáveis, né? E se eles estimulam esse tipo de... Porque é uma publicidade gratuita, vamos dizer. Por exemplo, agora tá rolando a exposição do Lego, Como é o nome do cara? Nathan, alguma coisa, né? É incrível, cara. Você sai de lá querendo comprar Lego, entendeu? É absurdamente incrível. Você tiver um filho como eu, você sai e compra um Lego. Você sai e compra um Lego, né? E aí você tem o argumento de que foi para ele, e aí você usa. Você monta, né? E não deixa o moleque tocar no negócio. Aqui, vai lá, sua mãe tá te chamando. Post-it ainda é mais barato que Lego, né? Vai comprar um potinho de Lego pra você ver. Ô, louco, baldinho, cara, é Se muito fizer isso caro. aqui de Lego, você gasta uma casa hoje em dia. Você compra um Playmobil. É mais barato. Vocês fomentam esse tipo de iniciativa com post-it?
Cara, a gente tem um monte usa muito post-it em comunicação e faz muita ação, a própria área de post-it faz muita ação, que o cara faz um mural, o artista não sei onde usa, e as próprias pessoas usam, né? Então a gente tira vantagem, sim, de usar, é um ícone, né? E uma das coisas que eu falo, essa história, vocês querem saber a história do post-it, assim? Pode? Sim. Assim, pô, né? Não teve coral ensaiado bem, né? É que esfriou. Vocês querem saber sobre a história do post-it? Cara, eu acho isso péssimo, cara. Eu continuo. Tem que colocar um liminha ali para agitar a plateia. Cara. O Liminha não, eu fui no SBT outro dia e conheci o Rock, um cara que... Eu achei que o Rock tinha morrido. Jamais. Sério? Não, foi o Lombardi que morreu. O Sombra morreu também. Sei lá, mas quem morreu, quem tá vivo, não sei. Sombra do Ratinho. Sério? Morreu. O Rock é legal, cara, porque tem essa coisa de grande empresa, mas nacional, tem essa coisa. O Martins tem, o SBT tem, a Algar tem. Pô, pessoas que construíram lá atrás. Talvez o cara não tenha uma função hoje, mas por toda a história do cara, eles cuidam bem. O Rock tem uma sala, eu chego lá, você tem que conhecer o Rock. Aí fui na sala do cara, tava tocando Altemar Dutra, vocês conhecem Altemar? Altemar Dutra. Rádio, a sala cheia de relíquias e fotos e tal, e o Rock foi e saiu comigo andando pelo SBT, mostrando e dando ordem lá e tal, assim, pô, bacana, e ele vai ficar lá até, né, isso é... Não, o cara é um ícone lá dentro, né? Lá dentro e lá fora, aqui fora, na verdade, também, né? Porque, porra, Rock... Mas a história do post-it, né? Então, sempre que eu tenho oportunidade para desmistificar um pouco essa história, assim, pô, nasceu do erro, né? Então, lembra que empresa inovadora é sempre de um sistema, né? Você precisa de um sistema, porque se tiver um acaso, um erro, se não tiver o sistema, nada vai para frente. Então, você pensa lá, o cara que inventou o adesivo era um outro cidadão, não ficou tão famoso, né? O Spencer. Ele trabalhava no laboratório corporativo, ele não estava tentando inventar um novo produto. Esse laboratório corporativo, numa empresa que quer ser inovadora, que nem deve ser o Google lá e tal, você vai lá e tem uns caras que estão pensando em desenvolver tecnologia, que pode ser aplicada para alguma coisa amanhã, mas ele não sabe ainda o que ele está criando. Ele, claro, estava testando propriedades desse adesivo para que fosse um super adesivo, porreta, né? E aí, sim, ele viu, apareceu um adesivo que não tinha essa fixação permanente. Microesfera de vidro lá no adesivo, não gruda. Então, primeiro ingrediente, talvez a gente fala, uma empresa inovadora, ela tem um recurso, ela tem gente alocada, é colocar recurso de gente, dinheiro, laboratório para ficar pesquisando amanhã. Bom, esse cara inventa uma coisa que, a princípio, não tem utilidade. Aí, segunda coisa, colaboração e gestão do conhecimento, né? Porque a gente tem tanta área e toda empresa tem tantas pessoas, cada pessoa é um universo de experiência e conhecimento. Como é que você faz para integrar esses conhecimentos e aprendizagem das pessoas? Então, a gente tem um monte de mecanismo. Jornalzinho, hoje tem rede social, hoje tem um repositório, tem uma biblioteca. Tem Post-it. Aí o cara aprende com o outro. Aí o cara que fez o adesivo sem muita aplicação, esse produto, essa possibilidade de aplicação foi parar em outras pessoas. Aí estava o Artfry jogando golfe com um cidadão. Como no Google o cara deve estar jogando ping-pong lá no basquete. Jogando golfe, o cara falou, você viu o adesivo do fulano de tal? É um adesivo estranho, que cola e não cola. Pô, legal, tacada, pau. Aí o cara tinha essa coisa dos 15% do empreendedorismo, né? O Artfry, o inventor do post-it, ele cantava num coral evangélico. Às vezes, na faculdade, já contaram isso. O cara cantava num coral. É verdade. E ele, num projeto pessoal dele, ele falou, eu queria um marcador de partituras que não machucasse a partitura, que fosse prático para eu achar lá o Salmo X, né? Bom, então, ele começou por si, dentro da 3M, ele trabalhava na área de papelaria, ele fez um protótipo e começou a fazer. Então, lembra, aí já tem investimento em tecnologia, investimento em gestão do conhecimento, 15% para um cara empreender um projeto pessoal. Esse cara começou a fazer, junto com o chefe dele. Às vezes você mira numa coisa e acerta outra. Ele começou marcador de páginas, que a gente tem esse produto, né? O Flags. Mas o cara fazendo o marcador, o chefe dele começou a escrever em cima do pedacinho de papel. O cara falou, pô, isso aqui destaca, será que a gente... Aí respondeu em cima de novo, falou, cara, a gente está trocando informação em cima desse negócio que destaca a comunicação, em cima desse relatório aqui e tal. Falou, cara, vamos migrar para isso aqui parece interessante. Depois tem essa parte prática de pôr a inovação para rodar, que é
prototipar, fazer teste de mercado. O Art Fry, o cara de ciências, né? O cara ficou 1 ano fazendo pesquisa com o consumidor interno, distribuía para as assistentes lá, para os assistentes, falava para receber o feedback e mediu a taxa de recorrência de consumo. Aí o cara falou, cacete, meu, da forma como o pessoal está usando e pedindo outro, o negócio vai ser maior do que o negócio existente atual, que é fita de escritório Durex. Aí o cara criou um case, fez um teste numa cidade, assim. Então imagina, o jornalista escreve, o post-it nasceu de um erro. E, tem todo esse... Um erro de pesquisa, tem que dizer para ele, né? Sistema, tem um monte de ingrediente, tem a farinha, senão nada disso teria virado. E tem o dedo do divino ali, né? O cara no coral ali, cantando para Deus, acho que recebeu uma... Recebeu, né? Tem um dedo ali. Muito bom, muito bom. Bom, vamos para o último bloco. Seguinte, você decide. Tá. Eu vou trazer um contexto aqui e o que você faria nesse contexto. Preparado? Uhum. Quer ir no banheiro? Não? Tem água. Nós servimos água aqui. Não tem copo. Porque tem ponto aqui? Aí já é muita coisa. Vamos lá. Quando aquele cara erra a mão e chega com uma ideia completamente absurda, tipo assim, para não falar imbecil, na sua mesa, o que você faz? Opção número 1. Fala para o cara pensar melhor o que ele quer para a vida dele. Tá? Aceita, dá um sorrisinho, fala que vai estudar, mesmo sabendo que vai chegar em porra nenhuma. Dá um abraço, chama de genial. Não, peraí, cara, que é isso? Isso aí o post-it começou assim, entendeu? Para não desmotivar o cidadão, mas não toca para frente. 4, alega demência, finge que você não entendeu até ele desistir e ir embora. Muitas opções eu usaria uma quinta, cara. Vocês assistiram De Volta para o Futuro? Você encarna o Biff, pega uma bengala e fala, anybody home? Bate na cabeça do cara. Liga pro RH, quem contratou esse cara? Que tem coisa errada. Tô brincando, o que você faria numa situação que nem essa? Uma boa conversa é você, ao invés de negar e, cara, isso não tem nada a ver, etc., é você continuar a conversa para fazer as perguntas para o cara, né? Mas, cara, e aí? Como é que você faz? E como é que isso... Aí, ou a pessoa vai te justificando e, de repente, abre aquele momento divino que insight absurdo que eu não tinha percebido. Ou talvez ele mesmo, na própria conversa, é verdade. Ou seja, amanhã ele tá... A ciência tem que... Dá vontade de perguntar, você pensou nesse monte de merda sozinho? Ninguém te ajudou? Você conseguiu? Uma coisa é ter visto aí, né? Quer dizer, mas jamais motivar o cara. Você realmente entender o que ele está falando ou ele te entender e falar assim, cara, não tem futuro. Exato, porque o clima de empreendedorismo, essa cultura de inovação, assim mesmo, para o intraempreendedorismo, você precisa de alguns elementos muito de confiança, né? Você criar um ambiente... Eu lembro que em algumas palestras eu tenho um slide, esse slide eu gosto de mostrar, assim, né? O cara pegou e colocou numa gaveta uma frase, quem trabalha em empresa tem aquelas frases de CIPA, sabe, de prevenção de acidente. E o cara escrevia assim e falava assim, estamos há 4 dias sem tomar esporro. Nosso recorde é 5. É um ambiente bacana para trabalhar. Então você fala, num lugar desses, ou se um lugar que... você vai dar uma ideia, a negada vai ficar ridicularizando lá, não sei o quê. Ou você, líder do cara, vai falar, puta ideia. Fica muito hostil, né? E aí as pessoas vão ficando com medo de se expor e vão... Gera um bloqueio, né? Gera bloqueio. Então você não deve fazer isso, né, cara? Deve... Mas tentar incentivar aquela história de, cara, pergunta pro coleguinha do lado até chegar... Vai chegar com uma ideia dessa. Cara, aconteceu já? De acontecer ideia absurda? Claro. Toda... Tipo o quê? E nome e cargo, né? Também. Nome e cargo. Também entre amigos. Não sei nada de que seja... Conta uma tua, então, já que não pode falar dos outros. Se alguém quiser compartilhar uma ideia também, aí virar um produto. Sei lá, caramba. Todo dia tem alguma ideia que não é necessariamente redonda, né? Assim, mas melhorou, já estamos chegando lá. Essa piada não vai ficar sem, né? Você não é burro, você não é necessariamente redondo só. Tá. Bom, vamos lá. E aí, esse negócio de tolerância, né, que a gente fala, assim, sério, né? O tal do McKnight lá, o nosso guru, né? O cara fala, o cara lá, tanto é bom. Até porque a moçada fala, a 3M é um exemplo de falar assim, tá vendo na gestão que nem a 3M, a tolerância ao erro, né?
Então, eu sempre primeiro coloco a história tolerância ao erro de descoberta, né, porque não é preciso. A gente pode prototipar um negócio, esse cara aqui na entrevista vai falar que ele compra, naquele preço ele olha, pô, e na hora a gente põe para vender na gôndola, ele não compra. Né? Pode acontecer. Né? Então, não é certamente muito preciso. Agora, o erro do desleixo, o erro do descomprometimento, da falta de ética, de não usar as ferramentas, lá, porra, isso é ruim, não se tolera. Mas a frase original do cara não era nem tolerância ao erro de inovação. Né? Ele colocava naquele conceito que eu falei de delegação, de empowerment, né? Aquela palavra bonita, empowerment, de delegação. Que ele falava assim, eu falei no começo que a gente tem maior, como líder de pessoas, você tem maior coceira de dizer como faz. Cara, faz assim, assado, organiza o evento desse jeito. Ó. Você põe a tela, o slide desse jeito. Aí você vai fazer, porra, muito escuro, cara. Por que uma parede de tijolo? Né? Você vai ficar... Criticou seu PowerPoint. O cara falou que não gosta de PowerPoint. Mas... Feedback já, não está sendo na frente de todo mundo. Mas foi um bom feedback. Não intencional. Mas quando você fala, cara, eu não vou meter tanto dedo para deixar você crescer, né? Para deixar a pessoa crescer junto. Aí ele fala assim, você tem que ter tolerância, porque talvez leve mais tempo, talvez não fique tão bom da primeira vez como se você tivesse, mas no longo prazo, quando você amplifica, ele potencializa o teu colaborador, paga 1000 vezes. Então, por exemplo, a garota que trabalha comigo lá, ela entrou faz uns 5 anos comigo lá trabalhando, entrou tímida, talvez por experiências da própria 3M, mas de liderança que não era, né, necessariamente ali... Uma 3M. Mas, sei lá, tal... E aí, quando você vai dando corda, você vai esticando, você vai dando a chave, aí ela vai, às vezes, querendo te mostrar, você vai dando alguma coordenada, etc. Depois, assim, no ano passado, pô, eu não quero mais ver. É perfeito, é melhor do que se eu tivesse feito. Mas, pô, ela quer mostrar ainda para mim. Não, eu quero, Serafim, quero ativar. Mas não é porque eu sou teu chefe ali, né? Porque se por um acaso, talvez, acredite que eu tenho uma autoridade de conhecimento ou de experiência que vale a pena. Por isso, então vale a pena. Mas às vezes eu falo, cara, estão convidando lá para eu participar de uma dinâmica. Põe ela, é melhor que eu. E aí, eu acho para um gestor que trabalha numa empresa voltada para inovação, é o ápice quando você consegue pegar da tua equipe e fazer com que o cara seja melhor que você. Destaque, né? E aprenda, e te ensine. Você ensina para caramba, a pessoa te ensina de volta. Então, a tolerância, enfim, era isso. Qual que era a sua opção aí, Thiago? A opção é clareie os tijolos. Tá lá você, Dudinha, no seu domingo tranquilão, fazendo as suas compras no mercado, chegando ao caixa para passar os produtos, você se depara com uma atendente puta da vida, xingando que a Scott Bright, produto 3M, que você está comprando não presta, não vale nada, que não vale a pena você fazer esse investimento. Ela paga para você não comprar um produto da 3M. O que você faz? Apenas pensa, essa louca não sabe o que está falando, e vai embora tranquilão, afinal é domingo, passa o telefone do saque e manda ela se virar com a opinião dela, fala para ela, filha, é o seguinte, será 3M está assim, imagina dos outros. Estou gostando de todas, dá para assinar todas as alternativas. Mesmo sem saco, questiona, busca entender e depois passa o telefone do estagiário. Vamos lembrar que é domingo. Tá cheio esse primeiro. Tá cheio, tem fila. Amanhã. Eu gosto dessa louca, né? Boa essa expressão. Mas... Você defende a 3M assim, em todo caso? Cara, tem muita gente, é muito louco, assim, né? Porque a gente defende muito a empresa, assim, né? Porque nesse sentimento lá, quando tem essa cultura que você tem um match e você... Não é mar de rosas, hein? A gente se frustra, tem vários dias aí, no mês que você se frustra. Mas na maioria das vezes, você sente dono. Logo, se você é dono, você está falando da tua empresa que você é dono, né? E a gente tenta se engajar lá, cara, tentar descobrir por quê e levar a reclamação para frente, se envolve mesmo. Mas você busca realmente entender o motivo e às vezes assim, a dali traz um insight para a empresa mesmo. Estão questionando sobre que o post-it
tá colando de menos, tá colando demais. Pô, claro, leva isso pra frente. Leva pra frente. Hoje em dia é muito, muito forte na rede social, né, cara? Essa interação, sei lá, física lá, presencial, às vezes pega, um outro pega, mas rede social tem um monte, né? Um monte de gente reclamando lá, escreve pro Fale, põe no Reclame Aqui. Muita gente que nem usou e já reclama só por reclamar, tem um monte. Às vezes, né? E aí sempre tem um monte de insight. E muitas vezes você fala, cara, o que aconteceu aqui que está caindo o adesivo de tal coisa, ou a esponja, você leva e tem que dar um super tratamento, né? O que é curioso, que às vezes eu filosofo, né, assim, porque nós como usuários, internautas engajados e numa época meio de raiva, né, de intolerância e tal, pô, você já pega e já fala, a empresa tal, é um império do mal ali que só tem capitalista, que o cara não entende que, pô, o cara faz teste em animal, pô, o cara não entende que dentro de qualquer empresa, da 3M, do Google, da Vivo também, viu? Tem um monte de gente. A Vivo está com uma sede para implementar startups, fica lá no Procon. já montaram direitinho lá para ver o que inova no negócio. Pô, e tem um monte de pessoa, né, cara? É um monte de pessoa que você fala assim, cara, tem um monte de gente da 3M lá que tem um monte de coisa, que tem associação de cuidar de animal, etc. Aí tem os outros caras que, pô, do atendimento ao cliente, as pessoas bacanas, elas querem. Então, a pessoa de fora sempre imagina. Então, por exemplo, eu quando reclamo de uma empresa, sou muito mais tolerante, porque eu sei que tem uma complexidade por trás, e não é por isso que a gente tem que não exigir, reivindicar os direitos, etc. Né? Mas tem um monte de gente, se a empresa é legal, ela está tentando fazer mesmo. Então, a gente escuta um negócio que quer tentar fazer. E quando ela fica grande, fica mais difícil, mais complexo, né? Mas, trata como se fosse a nossa empresa. Sim, foi um lote com problema. Sempre vejo isso naquela pesquisa do Fantástico lá, que o Imetro vai fazer os testes. O sistema... Vocês pegaram um lote com defeito. Acabou, resolveu. Gente, muito bom. Pergunta para plateia. Eu tenho uma pergunta, uma curiosidade. 2 pessoas já vieram ouvir falar, quando você vai usar o post-it, se você puxar ele de baixo para cima, ele cai mais rápido se você puxar da esquerda para a direita. Puta, eu nem entendi. Não entendi. Se você puxar de um lado... Que quando você vai colocar um post-it, se você puxar ele de baixo para cima, ele tende a cair, que ele fica curvado. Que se você puxar ele para a esquerda, para a direita... Para tirar do bloquinho, você está dizendo? Destacado o bloco. Essa hora ele está pensando assim, esse louco não sabe o que está falando. Vou falar, isso não é verdade, mas se você jogar pro alto, ele vai cantar a música do Ozzy, né? De trás para frente. Não sei, ponto. Olha, vai para dentro. Leva lá, pro. Assim, estão falando que de baixo para cima não rola. Serafim, desculpa até a pergunta, é até um pouco pessoal. Mas você se considera um empreendedor de sucesso? O que é para você chegar no auge, chegar num bom... hoje eu sou um empreendedor, eu consegui atingir o meu objetivo. O que você admira nos empreendedores? Não precisa falar da entrevista pra gente, que é um auge na carreira de qualquer... Boa questão, né, Rodrigão? Se cuida, Mas é boa. Se cuida. Sabe o que eu acho aí? Vocês me dão uma chance de voltar, você me deu uma boa chance de voltar num assunto que hoje está muito presente para mim, né? Que é descobrir aquela história da nossa verdade, da nossa essência, né? Então, uma coisa que a gente fez, eu idealizei um programa e que uma produtora chama Grifa, ela transformou num projeto que passou na TV Cultura esses últimos meses aí, né? Que chama Inspira Move, né? E, cara, tem um monte de gente lá legal pra caramba falando, né? Então, sei lá, tem o Paulo Lima, da revista Trip, o Elifas Andreato, que é um cara, um artista plástico ferradaço, assim, que fez um monte de capa de livro, de disco da história do Brasil, assim, muito bacana. Tem a Glória Coelho, enfim, tem um monte de gente. E todo mundo conta, sempre toca nessa história dessa essência da verdade. E eu escutei Na verdade, a 3M chama muito essa história de psicologia positiva para desenvolver não só a parte técnica, né, mas holística ali do líder e tal. Então, Instituto de Psicologia Positiva. Os caras são bons professores. Eles falavam assim que felicidade, na visão grega lá, era cumprir a essência do seu ser, né? Bonito, né? Lindo. Uma lágrima. Aqui, ó. Olha o meu braço. Não é o final, não é uma trajetória. Ser, o cara... Eu não quero ser na revista como os 10, 100 caras mais influentes do Brasil, sei lá o quê. Não vou ter essa... Não é essa história. Mas eu quero ser feliz cumprindo a essência. Bom, qual é a minha essência? Eu preciso saber. E não é fácil saber, né?
O que eu... Então, em decisões de carreira que eu já tive, e quando eu já tinha um pouco de noção, eu optei por fazer alguns caminhos que eram mais longos, com menos recompensa financeira, mas me dava muito mais prazer. Você tem que ter coragem para fazer isso aí. Primeiro tem que se conhecer e ter coragem para fazer, porque ali eu estava cumprindo a essência do meu ser, né? Essa história. Eles falavam lá, os caras, os professores, eles falavam muito da história de demônio, né? Do daemon, parece lá, em grego, sei lá. Falava que eram alguns gatilhos, que, sei lá se a religião cristã lá demonizou o demônio, né? Colocou como se fosse um negócio satânico, etc. Mas o daemon lá, que eles diziam, era pequenos gatilhos, né? Que ficavam, demoninhos, né? Nesse espírito, que ficavam te cutucando se você saísse da tua essência, da tua trilha, né? Então, de você cumprir a essência. Todos esses caras que eu citei nesse programa, e eu tento falar assim, pô, na minha vida eu tento fazer isso, é saber que você está fazendo o que você gosta, com as suas aptidões, no que você acredita, que hoje toda hora falam de propósito, etc., né? Então, isso é muito legal. No meu sentido, eu vou descobrindo algumas forças, né, que eles chamam, virtudes gregas lá, que, pô, eu adoro aprender sempre, curiosidade de descobrir pelo mundo. Eu gosto a coisa de integridade, de fazer uma coisa bacana, correta, assim, né? Então, tem um monte de coisa. E é legal você imaginar que você pode ser feliz ali nessa tua travessia em vários papéis, né? Vários papéis. E eu concordo com isso. Por exemplo, eu sou pianista lá, eu tinha banda aqui em São Paulo, várias bandas. Eu falo, pô, será que eu devia ter sido músico e não trabalhar na 3M, uma empresa corporativa? Talvez eu fosse feliz. Mas fora dessa superfície que é tocar numa banda, isso é talvez uma superfície, né? Ter a vida de popstar. Tem algumas coisas internas lá que você precisa fazer aquilo e saber se você vai conseguir fazer aquilo sendo um músico, né? Isso chama ensaio. Ensaio? É duro, é terrível. Eu escutei no fim do expediente, esse programa, né, famoso aí e tal, a Hortência um dia lá falando. E eu falei, puta, olha só, esse negócio. A Hortência falava assim, cara, eu comecei, não sei se vocês escutaram esse programa, que ela falava que ela começou saltando em distância. Ela não nasceu, puta, talento para jogar basquete. Que ela tinha aptidão atlética, sim. Mas tinha coisas que debaixo da superfície, ela adora esse negócio de treinar e ser boa e ser melhor que você. Ela gosta dessa guerra de ganhar do oponente. Pô, então ela podia exercer, ela podia ser feliz, como ela depois está sendo feliz, né? Sei lá, pô, sendo advogada. Ela não precisava necessariamente ter sido a diva do basquete, porque lá também ela ia estudar pra caramba, ia fazer um negócio, ia ganhar uma causa. Então essa é a profundidade da essência, né? Que a gente procura. Não sei se colou, né? Mas para mim funciona pra caramba, né? Então, quando eu olho para mim, eu estou sempre aprendendo, estou sempre com desafio. Eu estou há 20 anos na 3M, mas todo ano eu já mudei de área umas 7 vezes. Cada 2 anos eu tenho um projeto muito diferente. Agora, a grande coisa para mim é trabalhar na transformação digital da 3M e de e-commerce. Porra, todo dia aprendo uma coisa nova, né? É um negócio muito diferente do que eu fiz há um ano passado. Com um monte de gente colaborativa, né, que você gosta de encontrar. Eu vou lá para um lugar, eu gosto de encontrar as pessoas, eu ajudo no crescimento delas e elas me devolvem. Putz, elas me fazem mais feliz, né, me sentindo bacana e tal. Então, essa travessia que eu gosto de ver como felicidade, né? Não um lugar para se chegar. A Viviane Mosé, que é uma filósofa, né? Nesse programa que a gente fez do Inspira, ela falava assim, pô, não, essa coisa de sonho é muito americano, né? Ela não gosta. Ela fala, puta, tem um sonho de fazer. Então, você não tem um ponto para chegar, né? Você tem um monte de saída. E aí você tem que sempre ficar feliz e sabendo que você está usando as tuas aptidões. Se você vai ganhar 1 milhão, 1 bilhão, vai ser o unicórnio, pode ser, talvez seja uma consequência, né? Eu me lembro do meu professor de piano, com 13 anos lá, e ele vinha com seus 60, um Maverick todo fudido, puta, fumando pra cacete, com problema de... Mas era feliz, o cara era feliz. Ele não sonhava, porra, eu tinha que ter não sei o quê para as pessoas, né, para eu ganhar o Grammy Latino. Não tinha, ele era feliz, cara. Ele fazia a essência dele, né? Bom, estamos chegando no fim. Serafim, só uma última questão. Sabe qual é a diferença de 3M para 2M? Essa não estava na pauta, eu não li. Eu fiquei curioso agora. Cara, eu vou coisinha dele, né? Ele guarda na manga, lazarento. A gente chamou uma vez aquele Improváveis. Vocês conhecem os Improváveis, os artistas lá? Sei. Fizemos uma campanha com eles que a gente patrocinava o teatro deles. E eles
E a gente fala, vamos usar os caras no patrocínio, lá, vamos usar os caras também para fazer uma propaganda nossa na rede social, Facebook. Então, muito legal. A gente pegou uma caixa de produtos nossos, uma caixa branca com logo 3M grande, e eles filmavam na hora, eu vi filmando. Eles realmente não tiveram acesso aos produtos. E eles ficavam criando novas aplicações para produtos, né? E aí o cara pegava lá, porra, o eletrodo, fazia um negócio, aí o treco de limpar o chão, a esponja, o post-it. E aí, muito legal. E aí, no final, o cara usou e inventou um 3M lá bacana, cara. Que era muito melhor, sei lá, mais não sei das quantas. Criou um tagline, né? Os caras vão pra caramba. Mas o 2M eu não sei. 1M. Bom, senhoras e senhores. Senhoras e senhores, chegamos ao final de mais um Fora da Pauta. Nossa, ainda bem. Fechar com chave de ouro. Obrigado. Muito obrigado e sempre fiquem pensando nessa história aí, parece holística ali, muito, mas, porra, qual a essência do ser de cada um? Qual é a ambição que vocês têm? Não de criar um unicórnio, de fazer aquilo que está ligado com a pura essência grega lá, tal, clássica. É legal pra caramba isso aí, viu? Boa sorte, muito obrigado pela atenção hoje. Fechar? Rodrigão, teus agradecimentos. Muito obrigado a todo mundo que ficou até o final para aguentar essa do Thiago. Nossa senhora. Deixei pro fim, tá ligado? Pra ninguém. O pessoal que voltou agora já não volta no próximo. Agora foi Não embora. volta mais. Vinão. E eu poderia citar Lavoisier, mas vou citar Chacrinha. Que nessa vida nada se cria, tudo se copia. Copia. A gente passa o programa inteiro falando de inovação, de criar. Aí o cara me lança um chacrinha. Boa noite para vocês, muito obrigado por terem vindo. Perdoem o Rodrigo, o Thiago. Até a próxima. Serafim, mais uma vez, muito obrigado. Porra. Obrigado. Gostaram? Ô, Thiago, Vou tentar de novo, cara. Tô brincando. Valeu, gente.